que é tão usado pelo Senhor e a gente agradece muito. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por termos chegado até aqui. Nesse exato momento, Senhor Deus, será dita a Tua palavra de maneira direta, Senhor Deus. Estamos aqui ansiosos, Senhor Deus, para receber a Tua mensagem. Então, Pai, te pedimos, usa o nosso presbítero, usa o nosso irmão, Senhor Deus, como ministrador da Tua palavra, que essa palavra possa entrar, Senhor Deus, como espada nos nossos corações, que possa nos constranger, nos envergonhar, Senhor Deus, pelos nossos erros, nossas falhas. Nos constrange, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor, nem que doa, mas fala conosco. Necessitamos disso, Senhor Deus. Abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Como a Kelvin falou, o João Marcos também falou, nós estivemos desde quinta-feira aqui na igreja, na conferência de jovens e adolescentes, e a gente falou sobre esse jovem, né, tão usado, que é um exemplo para todos nós, qualquer faixa etária, que é Timóteo. E nesse culto da família, a Kelvin propôs a gente falar exatamente sobre a influência que uma liderança, seja ela familiar, seja ela espiritual, tem na vida de alguém. Seja essa pessoa criança, adolescente, jovem ou adulto, todos nós precisamos de alguém que influencie a nossa fé. Eu quero falar com vocês a respeito disso. Eu queria ler com você os versículos 5, 4 e 5. Vamos lá? Está por aqui? Coloca para mim a versão NVI, Lidão, aí. Isso, valeu. Deus te abençoe. Vamos nessa. Se você não trouxe Bíblia, você acompanha o cuidadão aí, como diz a palavra do Senhor. Vamos lá? Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu sei que nós já oramos, mas uma vez mais nós te pedimos que essa palavra encontre lugar no nosso coração, encontre lugar na nossa mente, Senhor. Que o Senhor possa reavivar em nossos corações o desejo de influenciar, Pai, as pessoas com a nossa fé. É o que nós queremos te pedir, em nome de Jesus. Se você está comigo, diga amém. Está todo mundo bem? Está todo mundo ok? Todo mundo na paz? Então você fica responsável aí pelo seu irmão do lado, para não deixar ele dormir. Você tem que estar dormindo, você já cutuca ele, para ele arregalar os olhos e não perder nada do que Deus tem para derramar na vida dele. Amém? Já quero começar de agora. Cutuca ele aí, olhe na bila do olho dele e diga: Deus, não, diga de verdade, diga: Deus é um Deus geracional. É um Deus que se importa com as gerações. É um Deus que percebe as gerações que se passam e as gerações que se levantam. E por que Deus se importa tanto com isso? Para que as gerações que se levantem conheçam quem Ele é através das gerações que estão passando. E existe uma importância a gente falar sobre isso no contexto de vida em que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente líquida, onde as coisas passam rapidamente, onde as pessoas não conseguem assimilar conceitos, deveres, responsabilidades, porque tudo passa rápido demais, porque o volume de informação é muito grande.
porque as pessoas estão cada vez menos profundas nos seus relacionamentos, na sua comunhão com os outros e, consequentemente, na sua comunhão com Deus. E o resultado de tudo isso são pessoas frágeis, para não dizer fracas, pessoas sem profundidade, uma geração sem raízes, uma geração que conhece Deus de uma forma superficial, uma geração que não conhece os feitos de Deus, ou até conhece os feitos de Deus, mas não conseguem assimilar que esse mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que continua operando no presente. E a grande responsabilidade disso são das pessoas que têm conhecimento de quem é esse Deus, do que essa fé é capaz de fazer, mas não se posicionam em transmitir para as próximas gerações o poder dessa fé. E a gente está falando a respeito de um jovem Timóteo, que teve na sua vida uma mãe e uma avó, 2 gerações, responsáveis por plantar em seu coração o legado da fé. A responsabilidade da família é extremamente importante para repassar para a outra geração quem Deus é. Perceba comigo, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 5 que Paulo conhecia bem a família de Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia Menor. Seu pai era grego e a sua avó e a sua mãe eram judias. Elas conheciam a história de Deus, elas conheciam a respeito de Deus, a respeito dos feitos de Deus pelo seu povo. Apesar de o pai de Timóteo ser grego, e naquela época era muito comum que as pessoas que eram judias, os judeus que não moravam no perímetro de Jerusalém, aonde a religião era mais forte, aonde a religiosidade era mais intensa, as regras tinham que ser seguidas à risca, e essas pessoas que iam embora para outras nações, elas se casassem com pessoas de outras culturas, de outras religiões, outros povos, porque isso não poderia acontecer dentro de Jerusalém, dentro do perímetro onde a religião atuava de uma forma mais forte. E isso aconteceu com a dona Eunice, mãe de Timóteo. Ela foi embora da região de Israel, de Jerusalém, da Judéia, e acabou se casando com um homem que não era judeu, o pai de Timóteo. E a palavra do Senhor vai agora nos dizer que a avó de Timóteo, Dona Lloyd, ela passa para a filha toda essa fé que ela aprendeu dos seus pais. E agora a Dona Eunice, depois que tem Timóteo, ela vai repassar para ele aquilo que ela ouviu da sua mãe, mostrando para mim e para você nessa noite a importância de não só repassar essa fé, mas a visão que Deus tem da importância da família, na transmissão de quem Ele é, para que as futuras gerações cumpram o seu propósito. Deus é um Deus geracional. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículos 6 e 7, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente, ou seja, de forma insistente aos seus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, porque os pais são responsáveis por passar aos filhos quem Deus é. Em Salmo, no capítulo 78, versículo 4 ao 6, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó.
instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração vindoura, os filhos que haviam de nascer, o conhecessem e se levantassem para contar aos seus filhos. Deus é um Deus que se preocupa com a geração que se levanta. Lhe dou mais um exemplo. Salmo no capítulo 145, no versículo 4: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus feitos poderosos. Deus quer se fazer conhecido através da boca daqueles que são responsáveis pela geração que está se levantando. Aí você está aqui hoje: eu sou jovem, sou adolescente, não sou casado, não tenho filho, não tenho pretensão de casar, não tenho pretensão de ter filho agora. Então isso não é para mim, se engana você. Porque na nova aliança nós vemos Jesus reforçar a ideia de transmitir a fé não apenas para a família biológica, mas para a família espiritual, com um discipulado intencional. Timóteo não teve um pai que lhe ensinasse sobre a fé em Cristo, mas ele teve um discipulador que foi Paulo, e que de forma intencional falou com ele sobre isso. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 28. Deixa a Bíblia aberta aí, irmão, não fecha a Bíblia não. O pastor ontem estava aqui pregando, disse que quando a gente está na pregação, na hora da pregação, e fechar a Bíblia, porque a gente não quer ouvir Deus falando. Então, deixa a Bíblia aberta, se você quer ouvir Deus falando. Mateus 28, versículos 19 e 20. Vamos lá? O que é que diz aí a palavra do Senhor? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão de falar a outra geração, a missão de falar a outras pessoas a respeito dessa fé que sustenta, que é verdadeira, que é vigorosa, que traz vida eterna, não é apenas dos pais para com os filhos, mas é sua, que conheceu a Deus, que conheceu a Cristo e que precisa hoje se posicionar para semear essa fé no coração de outras pessoas. É um chamado à responsabilidade, o que Deus tem para cada geração. E responsabilidade é essa, Mateus? Contar a outra geração os feitos do Senhor. Lloyd passou para Eunice, Dona Lloyd passou para Dona Eunice, que passou para Timóteo, de geração em geração. Porque Deus estabeleceu desde o início da história, da redenção, que a sua palavra, as suas obras fossem transmitidas de geração em geração. E esse princípio reflete o caráter de Deus, a natureza da aliança que Ele estabeleceu com o seu povo, e o papel fundamental da família para a formação espiritual de uma outra pessoa, de uma outra geração. Quando Deus chama Abraão, Ele não faz uma promessa apenas para Abraão e a sua família, mas Ele diz para Abraão: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A bênção não é sobre você, a bênção de Deus não esbarra em você e morre em você, mas essa verdade, essa fé e essa bênção esbarra em você e ultrapassa as outras gerações. Precisa multiplicar, precisa frutificar. Aí você diz agora: Mateus, Eunice plantou no coração de Timóteo, mas e aí? E depois? Eu queria fazer aqui uma pausa dramática para a gente falar sobre muitas vezes pais que estão na igreja e que criaram seus filhos muitas vezes na igreja,
e que hoje os filhos não os acompanham mais, não querem mais ir à igreja, não querem mais saber da igreja. E quantas pessoas já chegaram para mim para falar a respeito disso? Porque talvez pensem assim: o Mateus cresceu na igreja, está na igreja, pode dizer alguma coisa, né? Como se fosse fácil para qualquer pai ou qualquer mãe essa questão de você criar e sustentar os filhos na igreja. Na realidade, o que nós vemos aqui na vida de Timóteo é que o papel de Eunice, o papel da sua mãe, não foi de sustentar a fé de Timóteo, mas foi de plantar a fé no coração de Timóteo. O papel do pai e da mãe é de plantar essa fé, para que em determinado momento da vida, esse indivíduo que vai ter as suas próprias vontades, escolhas, desejos, sentimentos, tenha a oportunidade de se encontrar com Cristo e de se lembrar, quando ele se encontrar com Cristo, de que algo foi plantado no seu coração, e ao se encontrar com Cristo, que é o grande regador dessa semente, ele vai conhecer alguém chamado Espírito Santo, e esse alguém chamado Espírito Santo o vai conhecer, o vai convencer de todo pecado, de todo juízo, e esse alguém, Espírito Santo, vai fazer com que essa semente que foi plantada por você pai, por você mãe, que está me ouvindo nessa noite aqui, vai transformar a vida, vai transformar o caráter, vai transformar as escolhas. A palavra que eu tenho para você que está aqui hoje, com o coração angustiado pelas escolhas que seu filho, que a sua filha fez, e você já plantou essa semente, descansa! Descansa! Porque esse Jesus é poderoso para no tempo certo encontrar o seu filho e a sua filha, aonde ele estiver. E se essa semente tiver sido plantada, e se você tiver sido fiel a essa semente que você plantou no coração do seu filho, da sua filha, ela vai frutificar, e ele vai reconhecer como indivíduo quem Deus é. Mas eu não poderia deixar de dizer isso também. O grande número de filhos que deixam a igreja e não acompanham a fé dos pais. Tem um detalhe importante nesse contexto que nós estamos vendo. Porque olha comigo aí o que é que Timóteo, o que é que Paulo diz a Timóteo no capítulo versículo 5. Ele diz: como recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua voz. A fé delas não era fingida. Escute, fingida. Ela não era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Glória de Eunice não eram amáveis na igreja e em casa eram carrancudas, chatas, linguarudas. Elas não levantavam as mãos na igreja, adoravam a Deus na igreja, e em casa se sentavam à mesa para tesourar o pastor, para criticar a liderança da igreja, para falar mal das pessoas da igreja. Não era uma fé fingida. Muitas vezes os nossos filhos se perdem porque a nossa fé é fingida, porque nós somos uma coisa na igreja e em casa nós somos outra completamente diferente. Eu não estou apontando você, eu estou apenas fazendo um alerta, porque se isso acontece com o seu caráter, se encontre de verdade com Cristo, seja na sua casa aquilo que você é na igreja. Não seja amável apenas com os de fora, seja amável também com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos.
Não queira ajudar apenas as pessoas de fora, ajude também os da sua casa. Não tenha a fé fingida, seja de verdade, para que a outra geração que se levante possa dizer assim: eu quero ser crente como é a minha mãe, eu quero ser crente como é o meu pai, eu quero ser crente como é o meu avô, porque é bom ser crente. Mas os nossos filhos muitas vezes crescem não querendo ser crente, porque dizem: eu vou ser crente que nem meu pai, eu vou ser crente que nem a minha mãe. E muitas vezes nós estamos colhendo os frutos amargos de uma fé fingida. Mas não fique triste, porque ainda há tempo de você semear uma fé verdadeira. Ainda há tempo de você mudar o cenário da sua casa, se isso acontece com você hoje. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para restaurar todas as coisas. Deus é poderoso para transformar aquilo que seria maldição em bênção. Então, a responsabilidade da família, a nossa responsabilidade como indivíduos é passar a outros a nossa fé. E a história vai dizer que Timóteo, Lloyd e Eunice se converteram muito provavelmente durante uma viagem de Paulo e Barnabé à cidade de Listra. Eles saíram fugidos praticamente de Frígia, aonde eles receberam uma grande revolta das pessoas que não queriam ouvir a mensagem do Evangelho. Como as pessoas não queriam ouvir, eles saíram de Frígia e foram para Listra. Quando chegaram lá, eles passaram tempo, gastaram tempo ensinando, falando, pregando o Evangelho, até que um dia eles se depararam com um homem que era aleijado, que era coxo. E a palavra do Senhor agora vai dizer na história que Paulo cura aquele homem através de uma oração, e toda a cidade fica sabendo que aquele homem, que a cidade inteira conhecia, agora estava andando. Aí as pessoas começaram a pensar: rapaz, os deuses estão entre nós, bora fazer aqui rituais, sacrifícios, os deuses estão entre nós. Os camaradas têm poder para levantar coxo. Mal sabiam eles que esse poder não vinha de Paulo e nem de Barnabé, mas vinha da mensagem do Evangelho que cura o homem por completo. E a palavra agora do Senhor vai dizer que Paulo está lá pregando, mas alguém que saiu, um opositor que saiu da cidade de Frígia e que foi para Listra, começou agora a fazer fofoca no meio das pessoas, falando mal de Paulo. E o que acontece, Mateus? Paulo é apedrejado, fica como morto, é expulso da cidade. Por que aconteceu isso, Mateus? Por causa da pregação do Evangelho. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz assim: sabe por quê? Por causa da pregação. Vai lá, acorda esse irmão aí, dá um beliscão nele. É isso. Por causa da pregação do Evangelho. Não foi porque eles estavam fazendo coisas para si, não. Era por causa do Evangelho. Paulo foi apedrejado. Você tem noção que ele ficou como morto? Saiu de Listra e foi para Derbe, que era uma cidade vizinha. Ficou por lá até se recuperar das pedradas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que mesmo assim, Paulo em Derbe volta para Listra e continua discipulando e evangelizando as pessoas que se converteram durante a sua estadia por lá. Por que eu estou lhe contando esse contexto? Para corroborar com o que eu estou dizendo para você. Dona Lloyd foi responsável por plantar a fé em quem? Em quem? Eunice. Está prestando atenção, gostei de ver, 10. E agora a Dona Eunice é responsável por plantar a fé em quem? Timóteo. Elas foram responsáveis por plantar. Mas quando foi que Timóteo teve um encontro com Deus? Teve um encontro com Cristo?
A fé estava lá, plantada. A mãe e a avó plantou a fé no coração dele. Mas ele teve, anos mais tarde, na sua juventude, entre seus 19 e 20 anos, um encontro com Cristo através da pregação, da mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis por plantar, mas nós, como indivíduos, precisamos ter a nossa decisão de querer Cristo, de estar em Cristo, de doar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia para Cristo. O que aconteceu com Timóteo foi: a fé estava lá plantada, mas um belo dia, Cristo se revelou para Timóteo, através da pregação de um homem que estava falando a respeito de um Cristo, que veio ao mundo, que pregou sobre a cultura do reino de Deus, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi aos céus, que prometeu que iria voltar para buscar aqueles que nele crescem, e que agora, esse mesmo homem que estava pregando essas coisas, foi capaz de estar quase morto, apedrejado, por causa desse evangelho. Talvez eu pense que Timóteo disse: meu Deus, que palavra é essa? Que evangelho é esse? Que notícia é essa? Que a pessoa é capaz de morrer apedrejada. Hoje é tão fácil pregar o evangelho. Hoje é tão fácil dizer que a gente é crente, que a gente é evangélico, que a gente nem se dá por conta do que a igreja primitiva passou de perseguição por ser cristão. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez isso não impacte você, isso não mexa com o seu coração, isso não faz você vibrar, você saltar. Mas Timóteo estava se inspirando em alguém que era capaz de dar a vida pelo Evangelho. E eu quero te perguntar nessa noite: alguém pode olhar para você e se inspirar em você, porque você é capaz de dar a vida pelo Evangelho? É duro você refletir sobre isso? Talvez. Mas será que a sua geração pode olhar para você e dizer: eu quero esse Cristo, que um dia a fé foi plantada no meu coração, porque para quem eu estou olhando como inspiração é capaz de dar a vida por essa mensagem? Será? Será que você pode refletir sobre isso? Ou você vai continuar a sua vida vivendo o evangelho raso? O evangelho de igreja apenas, de vir ao culto na quarta, no domingo, como se isso fosse suficiente para tornar você crente, para tornar a sua fé uma fé forte, uma fé enraizada. O mundo está cheio de crentes, mas nunca teve tão cheio de crentes vazios. E eu estou falando isso olhando aqui para a internet, que vocês não estão assistindo. Porque nunca nós tivemos uma geração de tantos crentes, mas crentes tão vazios. Deus quer fazer você forte. Essa mensagem aqui não é caldo de pila, não. É tudão, é puxada, fortifica você, levanta teu ânimo, te faz outra pessoa. Não é coisa fraca não, mas as pessoas não querem essa mensagem, as pessoas não querem essa fé, as pessoas querem viver uma vida de aparência. Mateus, como nós vamos salvar essa geração? Nós só vamos salvar essa geração se a nossa fé não for fingida. Nós só vamos salvar essa geração se nós nos levantarmos para abrir a boca e falar a outra geração sobre esta fé. Senão nós não vamos salvar essa geração. Nós plantamos, mas quem traz o resultado é o Espírito Santo. Após uma fé ser plantada, ela precisa de uma experiência
Senhor. E foi isso que aconteceu com Timóteo. Ele teve essa experiência. Para quê, Mateus? Para que ele pudesse fazer a decisão daquilo que ele iria fazer na vida dele. Após isso, a história da igreja primitiva vai nos contar que agora Timóteo, ele vai seguir Paulo e Barnabé e ser discipulado por esses homens de Deus. E o que acontece com Timóteo, Mateus? Timóteo agora é alguém de coração ensinável, de coração humilde, a ponto de Paulo ver em Timóteo aquilo que ele via em si: amor pelo Evangelho, posicionamento por essa causa, a ponto de que nos seus últimos momentos, dias de vida, Paulo está preso em Roma, sabia que ia morrer, eram os seus últimos dias de vida, e Paulo agora escreve uma carta, e ele escreve essa carta para quem? Para Timóteo. Essa passagem que nós acabamos de ler aí no início, segundo os teólogos, é o último suspiro de Paulo em forma escrita. Paulo sabia que ele não ia escapar da prisão mais uma vez, como ele havia escapado de outras vezes. Dessa vez ele iria morrer. E qual era a preocupação de Paulo? Era com seus bens? Era com os imóveis que ele havia deixado? Era com o número de dinheiro que estava na sua conta bancária? A preocupação de Paulo seria os bens, a felicidade nessa terra. Nos últimos dias de sua vida, as últimas palavras de Paulo para alguém que ele havia discipulado, havia investido, havia acreditado, foi: cuidado, cuidado, lembra da tua fé, lembra do dom que você recebeu quando você conheceu a Cristo. Cuidado com as mentiras de um falso evangelho. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com a igreja. Paulo não estava preocupado com a própria vida nos seus últimos dias na terra, mas estava preocupado com a igreja do Senhor, porque ele sabia o motivo pelo qual Deus o havia derrubado daquele cavalo lá em Atos do capítulo 9 e havia retirado as escamas dos seus olhos, e disse: Paulo saberá o que é padecer pelo meu nome, e eu o farei um grande instrumento nas minhas mãos. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu essa mensagem. E nos seus últimos dias de vida, ele vai falar com Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Timóteo muito provavelmente também pastoreou, liderou a igreja de Corinto. E agora, saindo de Corinto, ele pastoreia a igreja de Éfeso, uma igreja grande, que pertencia a um ambiente extremamente, economicamente muito forte, em um período, como eu disse no início dessa mensagem, turbulento da vida para os cristãos, porque Nero era o imperador daquela época. Nero era terrível, implacável, sórdido com os cristãos. A palavra do Senhor vai dizer que a fé cristã naquela época era considerada subversão, era considerada crime, e líderes como Timóteo e Paulo estavam o tempo todo sendo ameaçados de morte, de prisão. Mas aquele povo estava ali, naquele ambiente hostil, aonde Éfeso era o centro do paganismo, do comércio, da filosofia, da idolatria, com Artemis tendo um templo lá grandioso,
sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cultura não queria saber, naquela época, não queria saber o que era o Evangelho. Você consegue observar alguma semelhança com o que nós vemos hoje? Aonde os governantes não querem saber a respeito de Deus, aonde a cultura não quer saber de Deus. Esse é o desafio de Timóteo. Turbulento, porque ele também precisava cuidar para que outras pessoas não entrassem na igreja e falsificassem o Evangelho de Cristo. O Evangelho puro, a sã doutrina, como o apóstolo Paulo estava pregando para Timóteo. Paulo olhava para Timóteo e dizia: Timóteo, você precisa ter cuidado com as pessoas que se infiltram na igreja para pregar um Evangelho que não é verdadeiro. E essa carta, ela vai tomando notas de abandono, de despedida. Ao longo do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai encerrando as suas palavras. E assim como fez o apóstolo Paulo, também quero fazer para terminar essa mensagem aqui. Nós falamos sobre a responsabilidade como família e como indivíduos de passar uma fé, a nossa fé verdadeira às outras gerações. Nós plantamos e o Espírito Santo é quem convence, é quem vai colher os frutos, convencendo com essa fé que foi plantada. E agora nós falamos sobre o legado da fé. Sabe por quê? Atenção, você está comigo, amém ou não amém? Amém. Qual é o legado dessa fé? Porque Timóteo estava lá. A fé foi plantada pela sua avó e pela sua mãe. Paulo foi lá e apresentou a verdade do Evangelho, e agora aquele que é o seu grande mentor está partindo. E quando o apóstolo Paulo está preso e escreve esta carta para Timóteo, ele escreve essa carta para que Timóteo, que já tem uma fé forte, não esmoreça na sua fé. Por quê, Mateus? Lá no capítulo 3, Paulo diz o seguinte para Timóteo: nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos terríveis. Tire Timóteo, coloque o seu nome. Escute isso como se Paulo estivesse dizendo para você nessa noite: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Timóteo, cuidado! Lembre da sua fé não fingida. Lembre do dom que você recebeu. Cuidado, Timóteo. Afaste-se destas pessoas. O que você precisa fazer nessa noite e sair daqui entendendo essa fé, ela precisa agir no seu coração, para que você possa olhar para os tempos terríveis que estamos vivendo e se afastar dessas pessoas.
Paulo, no versículo 12, do capítulo 3, ele diz algo para mim e para você. Ele diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quem é que vai ser perseguido, Mateus? Aqueles que desejam viver piedosamente. Você é perseguido por causa de quê? Da sua língua grande? Da sua maledicência? Porque você planta uma fofoca e depois você acha que isso não vai gerar repercussão? Porque você faz inimizade? Porque você é uma pessoa que só reclama? Paulo vai dizer que aqueles que querem viver em Cristo de forma piedosa vão ser perseguidos. Eu queria estar errado, mas as coisas não vão melhorar, as coisas só vão piorar. Porque é assim que a terra se prepara para receber o anticristo. Você sabia disso? É assim em tempos de frieza espiritual, em tempos de apostasia, onde as pessoas estão abandonando o verdadeiro evangelho, onde as pessoas estão desistindo de Cristo. É nesse ambiente hostil que o anticristo vai vir querer dizer para você: oh, amanhã vai ser tudo melhor. Mas não vai, você precisa ter uma fé não fingida. Você pensou que era Jesus voltando, né? Eu tomara a Deus que seja o Ceará perdendo. Desculpa aí, explosão aí. Mas não é, não. Não é não? Subiu? Tudo que sobe e desce, vai descer. Jesus, ano que vem, vai descer. Já disse à tarde, nossa irmã Tati, né? Para subir tem que descer. Ô Jesus, para subir tem que descer. Para subir tem que descer. Deixa eu tomar, né? Vamos esquecer o busão, deixa eu falar. Também você acordou, né? Com o susto aí, tá tudo certo. Mas é sério que nós estamos falando aqui. As coisas elas só vão ficar mais difíceis. E se a sua fé for uma fé fingida, você vai acabar abandonando o barco. Mas se a sua fé for uma fé real, uma fé enraizada no verdadeiro evangelho, você vai entender e compreender que as coisas podem até estar ruins, mas todo aquele que dá a sua vida ao Senhor, mas todo aquele que se converte verdadeiramente ao Senhor, anda com os pés nessa terra, mas com a cabeça e o coração dos céus. Você está nessa terra, mas você sabe que você não é daqui. Você sabe que você é estrangeiro. O apóstolo Pedro vai dizer isso em sua carta. Você não é daqui. E o apóstolo Paulo sabia disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Parece assim que o apóstolo Paulo está só falando notícia ruim para Timóteo. Aí ele vai encerrando a carta lá no capítulo 4 de Timóteo e começa a dizer o seguinte: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Timóteo estava olhando para um homem que passou por perseguições, açoites, prisões, naufrágio, picada de serpente, e que estava terminando a sua vida dentro de um buraco, preso, insalubre, escuro.
e queria morrer de uma forma cruel, decapitado. Timóteo estava olhando para esse homem, inspiração para ele. Talvez o que Timóteo poderia ter pensado: por que eu vou querer isso na minha vida? Por que eu vou querer sofrer tanto? Por que eu vou aceitar esse ministério se eu sei que é só dor de cabeça? Quantas vezes nós somos assim: eu não vou me envolver na igreja não, porque é só dor de cabeça. Eu não vou servir às pessoas não, porque o pessoal é tudo ingrato, reclamando. O pessoal abandona a gente. E olha, eu já vi muita coisa na minha vida, eu só tenho 29 anos. Mas desde que eu me entendo por gente, a minha família é de igreja. Eu já vi tanta ingratidão. Eu já vi tantas pessoas difamarem, falarem palavras cruéis. E às vezes eu me pergunto assim: como é que aguenta tanta coisa? Como é que suporta tanta coisa? A fé que eu tenho hoje é uma fé geracional. Eu não estou dizendo isso para você como vanglória. Eu estou dizendo como testemunho. Porque a fé que o meu avô tem foi plantada pelos seus pais, os meus bisavós. E o meu avô plantou essa fé no coração da minha mãe. E a minha mãe plantou essa fé no meu coração. E assim como aconteceu com Timóteo, pode também acontecer com você, com a sua geração. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou indo embora, mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu combati o bom combate. Que combate é esse, Mateus? Relutem. Será que no final da sua vida você pode fechar os seus olhos e dizer assim: eu posso morrer tranquilo, porque a semente da fé que eu plantei, eu sei que vai se frutificar. Eu sei que se ele vive dizendo isso, né? Porque se eu vou repetir, né? Ninguém dizer que eu estou. Mas meu povo já vive dizendo isso agora, né? Eu já estou velho, já estou indo embora. Eu já posso morrer, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Vocês estão tudo criados. Eu já apresentei a fé para vocês. E ele está certo. Se ele fechar os olhos dele na terra hoje, ele cumpriu o papel dele como pai, servo do Senhor. A minha mãe, se ela fechar os olhos na terra hoje, ela pode dizer: eu cumpri o meu papel. Eu criei os meus filhos, e eu semeei a fé. E eu quero poder dizer isso para minha filha. Se eu fechar os meus olhos na terra hoje, eu quero ter dito para ela: Jesus é o único Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar nos caminhos do Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que quando você estiver nos seus últimos dias da sua vida aqui na terra, você também possa dizer como o apóstolo Paulo disse: eu combati um bom combate. Eu estou acabando a minha corrida, a minha carreira. E estou fazendo o que com a minha fé, que não é uma fé fingida? Eu estou guardando a minha fé. Aí Timóteo podia olhar e dizer assim: mas Paulo foi só sofrimento, Paulo foi só peleja, Paulo tu sofreu demais, tu foi açoitado, tu foi apedrejado, tu foi caluniado.
Se levantaram oposições contra ti. Paulo, que bom combate é esse? Aí o apóstolo Paulo, talvez já prevendo um pensamento de Timóteo, ele vai escrever assim: agora me está reservada a coroa da justiça. O mundo pode não ser justo, o mundo pode não reconhecer, mas o apóstolo Paulo não estava procurando o reconhecimento e a justiça desse mundo. Ele estava dizendo: agora a coroa da justiça me está reservada, que o Senhor, para quem eu trabalhei, para quem eu fui fiel, para quem eu doei a minha vida, para quem eu gastei os meus dias, o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E para que Timóteo não desanimasse, e para que você não desanimasse, Paulo disse: e não somente a mim, mas a todos que também amam a sua vida. É uma palavra de esperança para você. Não espere a justiça desse mundo. Não espere o reconhecimento desse mundo. Mas tenha uma fé não fingida. Passe essa fé para outras pessoas. Plante, semeie essa fé para outras gerações. E feche os seus olhos na terra, sabendo que quando você abrir-os, você abrirá nos céus. Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fecha os olhos na terra, eles abrem os olhos na pátria celestial. Quero que você fique de pé no seu lugar. Eu assisti recentemente um filme chamado A Forja. Quem assistiu A Forja aí? Olha. E tem uma frase que combina conosco nessa noite. Eles dizem o seguinte no filme: aquele que investir na próxima geração irá conquistar. Como é que eu posso investir na próxima geração? Repassando a fé. Que fé? Uma fé não fingida, uma fé real, uma fé que não é fingida, é uma fé que não morre. Passa de geração em geração. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, para nós encerrarmos esse culto. E eu queria convidar você a falar ao Senhor, a se posicionar diante da presença do Senhor. Senhor, se eu não me posicionei para transferir uma fé verdadeira, que hoje, que nessa noite, eu comece a me posicionar. Senhor, que eu seja o abençoador das
gerações que vão nascer. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Essa oração que você deve estender aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, e a quem você conhece. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda a graça e te levar. que a bênção se derrame até 1000 gerações.
gerações, tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, conheçam quem Deus é, e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, sejam filhos para a honra e não para a desonra. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, anulando os planos de Satanás contra a tua casa, contra os teus filhos, anulados contra o teu lar, toda maldição hereditária. A sua família não será uma tragédia. Sim, o casamento dos teus pais não foi um bom casamento. Se você viu seu pai trair a sua mãe, o seu pai bater na sua mãe, se você viu a sua mãe não ser uma mulher de Deus, eu quero dizer para você que a partir de hoje esses pensamentos não mudarão mais da tua mente. Mas essas maldições, esses pensamentos, esses sofismas, essa mentira do diabo na tua mente vai cessar hoje. A tua família é uma bênção, a tua geração é uma bênção. Filhos curados, filhos libertos, filhos crentes do Senhor Jesus. Que toda rejeição dentro do teu lar, que toda palavra maldita, palavras ditas na hora errada, que fez você se entristecer, se deprimir, ter ansiedade, ter pânico, ter depressão, por coisas que você ouviu nessa noite, nós anulamos no nome de Jesus, para que você tenha uma vida plena no Senhor, para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja curado a partir de hoje, para que você saia por aquelas portas sarada em nome de Jesus. Quantos pais nós temos aqui? Pais, levante sua mão. Quantas vezes você errou? Quantas vezes nós erramos por não bendizer os nossos filhos, por tomar atitudes com os nossos filhos que os feriram e os marcaram. Aí você pode dizer que é verdade, não. O diabo só quer uma brecha. Você não sabe o que é que seu filho pensa 24 horas por dia. E eu estou falando isso porque o Espírito Santo me conduz a dizer isso para você nessa noite. Você não sabe o que se passa na cabeça do seu filho 24 horas por dia. E muitas vezes o diabo só quer uma brecha para mentir, para inventar, para enganar, para levar à morte. Mas nessa noite o Espírito Santo manda eu dizer a você: se arrependa, pai e mãe, enquanto é tempo, e bendiga os seus filhos, diga palavras de bênção sobre os seus filhos, declare palavras de bênção para os seus filhos. Eles vão dar certo, eles são
os seus filhos, gerações, minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Vamos, que a bênção se derrame até 1000. Minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Você que está aqui nessa noite, que é solteiro, que não é casado ainda, você não quer errar, você não quer casar mal. Se você quer acertar, comece a fazer o certo hoje. Seja o certo hoje. Abençoe o seu casamento e a sua família a partir de hoje. Eu não sei nem quem é a minha mulher, eu não sei nem quem é o meu marido. Comece a orar a partir de hoje. Eu sei que talvez muitos nem vão fazer isso, mas se você internalizar e refletir e se assegurar de que isso é verdade, de que isso é profético. Você que é jovem e adolescente, faça essa oração comigo e diga: que a bênção se derrame até 1000 gerações, minha família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, minha família, os meus filhos e os filhos. Vamos concordar juntos, diga concorde com essa palavra, diga amém, 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 amém. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Timóteo, ela é muito forte. Muito forte. E eu ontem estava ouvindo sobre Timóteo e estava pensando justamente nas últimas palavras de Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé, olhando para a espada, o machado, alguma coisa que ia cortar a cabeça dele. Mas ele, com muita fé, acabei a carreira e guardei a fé. Então vamos terminar esse culto, mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que nos alcança com a sua graça e misericórdia. Você sabe que todos os dias eu oro pela minha família toda. Oro pela Basti, pela Ada, pela Marina, pelo Enos e seus familiares. Porque Deus me colocou numa família de crentes, de pessoas que confessam o nome do Senhor. Isso foi implantado em nós. Eu vislumbro as mesmas palavras. Estamos chegando no fim da carreira, mas eu sei que o nosso legado vai ficando aqui. Deus tem nos usado para pregar o Evangelho, para falar do seu poder, que pode salvar o mundo. Aí às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: eu não quero mais morte. Deus teve misericórdia de mim e me salvou. Me salvou completamente, sem eu merecer. Mas eu quero falar para você nessa noite que está aqui ainda e que ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, dizer: eu preciso
de Jesus. Assim como Paulo falou para Timóteo, cuidado. Eu quero dizer para você nessa noite, cuidado com a sua vida. Se você ainda não tem Jesus, essa é a hora de você entregar a sua vida a Ele. Se você está longe dos caminhos de Deus e quer se reconciliar com o Senhor, nós também queremos dar essa oportunidade a você de vir aqui à frente e dizer: eu quero me reconciliar, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém nesse lugar para fazer isso? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que a igreja, você que é crente, orasse nesse instante, dissesse para Deus: Senhor, da ordem de Satanás para assaltar as vidas, porque muitas vezes estão aprisionados. E muitas vezes o inimigo coloca vergonha, medo. Eu quero dizer para você que dê um pulo para você ser livre, para você receber salvação e vida eterna em nome de Jesus. Alguém nesse lugar para fazer isso? Eu vou encerrar esse apelo, o tempo já está corrido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos encerrando esse apelo. Deixa eu dar esse aviso antes de dar a bênção a você. Dia 21 é a convivência dos homens. Vai ter uma convivência dos homens aqui na igreja. Por enquanto é aqui na igreja. Então todos os homens estão convidados a estar aqui no dia 21. Nós vamos ter aqui o encerramento dos nossos trabalhos no dia 21 e estamos fazendo essa convivência aqui na igreja com os homens. E dia 30 é o culto das crianças. Aí você tem que trazer sua criança, né, para estar no culto. Dia 30 é no sábado que vem. Isso. Muito bem. Amém? Dia 30 é o quê? Dia 21. Os homens estão desanimados, porque quando os homens falam, a voz é bem grossa, né? Dia 21 é a convivência dos. Muito bem. Graças a Deus. Que Deus nos dê uma semana de paz, de vitória. Que Deus derrame saúde na tua família. Que Deus seja a tua entrada e a tua saída, como acabamos de cantar nesses momentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu queria nesse instante ainda fazer uma oração antes de encerrar tudo, porque nós temos irmãos e amigos que nos honram, que nos amam, e hoje está aniversariando o nosso irmão Well, esse que toca guitarra aqui. Você sabe que o El é uma pessoa que eu conheci ele desde adolescente. Ele me acompanhou e hoje já é pai, ele já está perto de ser avô, para não é? Esse grande amigo que Deus colocou na minha vida. Sabe, uma pessoa que nunca deixou a igreja e nunca reclamou de nada, nunca disse, não, está errado, não é assim não, nunca falou, né? E tem sido esse irmão que a gente ama muito, é o nosso irmão, o El. Palmas para o El!
a Deus. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, Senhor. E queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor o abençoe. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, colocando essa disposição que ele sempre teve de trabalhar na tua obra, Senhor. De estar, Senhor Deus, ajudando. De estar, Senhor Deus, pronto, Senhor Deus, para conversar, para aconselhar, para fazer, Senhor Deus, aquilo que é para ser feito, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a sua esposa, abençoa a sua filha, abençoa o seu lar, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar realizando os seus sonhos, desde que eles estejam debaixo da tua vontade, Pai. Derrama saúde na sua vida, Pai. Prosperidade ao teu servo, Pai. Nós te pedimos a tua bênção sobre ele, em nome de Cristo Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Parabéns. Em nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção. A graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre. Todos digam, e graças a Deus.